Então, irmãos, vamos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche teus olhos, leva sua fonte. Vamos falar com Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que estamos aqui, Senhor. Primeiramente, Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor. Somos agradecidos, Pai, porque por nossa força, Pai, não estaríamos aqui, Senhor. Porque o inimigo se levanta, Pai, e ele tenta de todas as maneiras impedir os Teus filhos de subir à Tua casa, Senhor. Mas é pela Tua graça e misericórdia, Senhor, que estamos aqui, Pai. É porque o Senhor, Pai, assim, Pai, venceu mais essa vitória para a honra e glória do Senhor, Pai. Se estamos na Tua casa, Senhor, porque assim o Senhor permitiu, Pai. E temos que ser, sim, agradecidos, Pai. Temos que, sim, Pai, entregar o melhor do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. Entregar o melhor de nós para Ti, Senhor. Porque o Senhor não poupa nada para nós, Pai. O Senhor entregou o melhor do Senhor para nós, Pai. O Senhor se entregou naquela cruz, Senhor, para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor. Que o Senhor possa também, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos perdoar, Pai. Perdoar pelos pecados que cometemos, Pai, ao longo do dia, Pai. Porque somos sim pecadores, Pai. E também pedimos, Pai, que o Senhor possa, Pai, de alguma maneira, Pai, nos trazer uma palavra, Senhor, de exortação, uma palavra de fortalecimento, Pai. Porque precisamos a todo momento, Senhor, ter esse despertar na fé, ter esse despertar, Senhor, para que não venhamos, Pai, a ser escravos do pecado, Senhor. Mas que tenhamos sim autoridade na Tua palavra, Senhor, para enfrentar as armadilhas que o inimigo lança sobre as nossas vidas, Pai. E sabemos, Pai, sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Sabemos que o Senhor está recepcionando o Seu povo, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui, Pai, para receber e colher cada oração aqui, Pai, que será entregue em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor, faz a Tua obra sobre a Tua igreja, Senhor. Faz a Tua obra sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos, Pai. Que possamos sair daqui transformados, Pai. Que possamos sair daqui avivados com aquilo que o Senhor trará para nós, Pai. Com o alimento vivo que vem do céu, Pai. Para isso, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai. Tira o eu de nós, Pai. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir, Senhor. Que possamos fazer a Tua vontade, Pai. Que possamos não ser somente ouvintes da Tua palavra, Pai. Mas que possamos obedecê-la, Senhor. Que possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor traz para as nossas vidas, Pai, como ordenança, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor, que o Senhor possa também estender, Pai, as Tuas bênçãos sobre aqueles que estão a caminho, Senhor. Que não haja impedimento para os Teus filhos de subir à Tua casa, Senhor. De vir aqui e fazer aquilo que é a ordenança da Tua palavra, Pai. Vir Te adorar, Senhor. Vir se alimentar da Tua palavra, Pai. Estamos aqui sedentos, Pai, famintos da Tua palavra, Senhor. Para isso, Pai, usa o Teu servo, Pai, aquele que vai trazer a Tua palavra. Que seja essa uma palavra, Pai, de avivamento para as nossas vidas. Que seja essa palavra, Senhor, de despertar, Senhor. Que possamos cada vez mais, Senhor, estar nos Teus caminhos, Pai. Caminho esse que leva para a salvação. E é para isso que estamos na Tua casa, Senhor. Para cada vez mais nos fortalecermos. Para cada vez mais que haja um despertar em cada um de nós. Para que nós possamos lutar o dia a dia, Senhor. Pois o inimigo, ele não descansa, Pai. A todo momento ele tenta tirar o Teu povo da Tua casa, Senhor. Mas é em nome de Jesus Cristo, Pai, que estamos aqui, Senhor. Para fazer a Tua vontade, Pai. Também que o Senhor possa capacitar os levitas, Senhor. Eles que vão ministrar aqui o louvor, Pai. Que farão aquilo que é a ordenança da Tua palavra, Senhor. São separados para fazer a Tua vontade, Senhor. Mas precisam sim da Tua unção, Pai. Precisam sim da Tua capacitação, Pai. Porque nós mesmo por nós, Pai, não temos, Senhor, capacidade de fazer a Tua vontade, Pai. Mas quando o Senhor capacita, Senhor, quando o Senhor derrama o Teu azeite sobre as nossas vidas, Pai, então sim, Pai, fazemos aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Pai, capacita também as professoras, Pai. Elas que têm a missão de levar a palavra às Tuas crianças, que seja feita sobre a vida delas para a Tua vontade, Senhor. E que sabemos que ela também entrega, Senhor, aquilo que vem de Ti, Pai, para os pequeninos, Pai. Capacita elas na direção do Espírito Santo, Senhor. Que possamos fazer a Tua obra, Senhor. Assim eu peço também pelos obreiros, Senhor. Que nós possamos receber aquilo que vem do céu, Pai. Nós estamos aqui para agradar o homem, Senhor. Mas para que haja, Senhor, tremor na Tua casa. Para que haja ordenância na Tua casa, Senhor. Para isso capacita cada um de nós, Pai. Faz a Tua vontade, Senhor. Faz a Tua obra neste bairro, Senhor. Pai amado, que hoje nós possamos participar da Tua mesa, Senhor. Buscando a santificação, Pai.
Que não haja, Senhor, nada que possa impedir os teus filhos, Pai, de participar do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Que estejamos em comunhão, Senhor. Que busquemos, Senhor, cada vez mais estar prontos para participar da tua mesa, Senhor. Para isso, Pai, fala conosco, Senhor. Continua falando, Senhor. Abra, Senhor, os nossos entendimentos, Pai, para que tenhamos sim sabedoria, Pai. Não a sabedoria do céu, da terra, Senhor, mas aquela que vem do céu, Pai. Pois é essa que precisamos para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz a tua obra, Senhor. Faz a tua vontade na tua casa, Pai. Pois assim nós oramos, Pai. Pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças
estarem abrindo a palavra do Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor, agradecido, honrado e também com muito temor e tremor na presença de Deus, estamos aqui para fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então pega a sua Bíblia e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Em Atos, capítulo 5. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Atos, capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Amém. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. Fecha os teus olhos, dobra a sua fonte. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, Pai. E é em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Pois essa palavra não vem do homem, Pai, essa palavra vem diretamente do Espírito Santo, Senhor. Que seja sim, Pai, uma maneira do Senhor falar com o Teu povo, Pai. Que o Senhor possa estar exortando, que o Senhor possa estar fortalecendo, Pai. Que não haja dúvida dentro da Tua igreja, Senhor. Porque o Senhor não é um Deus, Pai, que faz dúvidas na cabeça do Teu povo, Pai. Que tudo aquilo que está impedindo os Teus servos, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor, que agora seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai. Que as nossas atenções estejam voltadas para Ti, Senhor. Pai amado, eu agradeço pela palavra, Senhor. Temeroso, Pai, por estar levando, Pai, a Tua palavra aos Teus servos, Pai, e primeiramente a mim, Senhor. Para isso, Pai, usa-me como um vaso, um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que seja feita a Tua obra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pois assim nós oramos, Pai, pedimos e Te agradecemos. Amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos, em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra, o Senhor vem falando ao meu coração, e recentemente eu estava no meu serviço, aqui contando um testemunho breve aos irmãos, e eu escutei uma conversa, e foi citado essa passagem. E ali, irmãos, o Espírito Santo falou comigo, e eu meio que sonolento, meio que acordado, o Espírito Santo já trabalhava essa palavra no meu coração. Quando o pastor me passou hoje, que eu trouxesse uma palavra, na hora o Espírito Santo falou: é essa palavra que você tem que levar para a igreja, porque essa palavra passa primeiramente por você. E é assim que tem que ser, irmãos. A palavra primeiramente toca os nossos corações, tem que tocar a minha vida. Eu não posso simplesmente chegar aqui e trazer uma passagem bíblica se ela não tiver um fundamento na minha vida. E em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu me preparando essa palavra na direção do Espírito Santo, e eu pensava comigo: Senhor, o que o Senhor quer dizer à igreja, o que o Senhor quer dizer a mim?
E a principal mensagem que veio através dessa palavra, irmão, está naquilo que nós temos que fazer com a nossa vida enquanto estivermos nessa terra, que é o nosso compromisso com Deus, que é quando assumimos essa parcela de compromisso com Deus, quando trazemos para nossas vidas isso que é de servir, de fazer a obra de Deus, de estarmos na casa do Senhor. E aqui, irmãos, em Atos, um pouquinho antes, ainda no capítulo 4, fala sobre a comunidade cristã, como eram os irmãos daquela época, como eram os irmãos cheios e revestidos com a presença do Senhor, do Espírito Santo. E ali eles estavam, irmãos, eles viviam numa época em que ninguém passava por dificuldades, assim, grandes dificuldades, porque dificuldades todos nós temos, mas ali uns ajudavam os outros, uns estendiam as mãos para ajudar os outros. Como diz a palavra aqui, eles usavam, por exemplo, dos seus bens materiais, eles vendiam propriedades e levavam aos pés dos apóstolos, não para enriquecer o homem, mas para que fosse usado isso para estar ajudando, sanando dificuldades daqueles que precisavam, irmãos. E Ananias e Safira eram um casal, como diz a palavra do Senhor, que tinha uma propriedade. E eles fizeram aquilo que os outros estavam fazendo. Mas eles fizeram, irmãos, de uma maneira equivocada. Porque, como diz a palavra do Senhor, o nosso Deus, ele não aceita divisões, ele não aceita dividir a glória dele, a honra dele com outros. Ele não aceita que eu possa, por exemplo, estar na casa dele, adorando ele, cantando louvores, e no mundo estar entregando a minha adoração para outros deuses. No caso, deuses com D minúsculo. E Ananias e Safira entenderam errado a mensagem. Porque Deus não pede nada assim para nós, irmãos. Ele não quer que eu saia daqui vendendo os meus bens, ele não quer que eu saia daqui fazendo sacrifícios do qual eu não possa cumprir. Então, Ananias e Safira fez aquilo com o intuito de estar se engrandecendo, com o intuito de estar aparecendo para os homens, irmãos. E quando eles entregaram metade do que ele vendeu, eles estavam falando que, tipo, vou me resguardar com o resto, para que eu possa ter a minha vida aqui fora mais confortável. Ou seja, eles não estavam fazendo aquilo na direção do Espírito Santo, e sim na direção da carne. E muitas das vezes é isso que acontece com a gente, irmãos. Muitas das vezes, nós vemos na casa do Senhor, nós chegamos na casa de Deus, e não entregamos a Deus tudo que nós temos que entregar, tudo que podemos, irmãos. Porque é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Ele quer a nossa entrega por completa. Ele quer que nós entreguemos 100% da nossa adoração a Ele. Ele quer não que nós façamos um sacrifício que não podemos cumprir com Ele, porque diz a palavra que tudo aquilo que nós passamos é porque Ele sabe que nós aguentamos. Ele sabe que nós temos, sim, capacidade de passar por isso. E se falta alguma coisa para nós, irmãos, se falta força física, mas principalmente espiritual, Ele deixou a palavra de Deus para que isso fosse suprido em nossas vidas. Ele deixou o Espírito Santo Consolador, para que nós tivéssemos, sim, uma maneira de estarmos nos guiando nos caminhos dEle. Mas aqui nessa passagem, irmãos, o Espírito Santo nos traz para nós hoje, que Ele não quer ouro, Ele não quer prata, Ele não quer que eu saia vendendo o que eu tenho para entregar para Ele, porque já é dEle o ouro e a prata, irmãos. Já é dEle tudo o que nós temos, e se nós temos é porque Ele nos entregou, é porque Ele assim permitiu. O que Ele quer das nossas vidas, irmãos, é a nossa entrega, é a nossa conduta, é o nosso compromisso com Ele. E é isso que tem tocado no meu coração, é isso que tem tocado, o Espírito Santo tem trazido para mim, para que eu possa, primeiramente, me corrigir, primeiramente, eu estar recebendo essa exortação, é que como está a minha entrega na casa do Senhor? Como está a minha entrega perante Deus? Eu estou fazendo realmente a vontade do Senhor? Eu estou entregando a Ele o que é devido? Ou eu primeiro estou buscando as coisas do mundo, irmãos? Ou primeiro estou dando razão ao que o mundo fala, ao que o mundo pede? Ou a minha preocupação primeiro está lá fora do que está na casa de Deus? Porque diz a palavra do Senhor que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, e o resto nos será acrescentado. Mas eu estou fazendo isso? Eu estou entregando primeiramente a Deus, irmãos? Eu estou cumprindo com aquilo que é necessário para que eu continue no caminho da salvação? Para que a minha alma seja salva? Quer entregar a minha adoração? Quer entregar o meu louvor?
Nós vemos hoje nas igrejas, irmãos, e eu não falo simplesmente dessa, mas há uma sonolência espiritual nas igrejas, irmãos. Há um cansaço físico acima da média. Há uma dificuldade, às vezes, de chegarmos à casa do Senhor, e muitas das vezes colocamos essa dificuldade no mundo, mas ela primeiramente parte de nós. E eu falo isso por mim, irmãos, porque para chegar na casa de Deus é uma dificuldade, é uma luta. O inimigo, ele não se cansa e ele não vai se cansar enquanto não impedir de eu e de você chegar na casa de Deus. Ele vai levantar dificuldades, ele vai levantar muros para impedir que eu passe por aquela porta. Mas, irmãos, em nome de Jesus Cristo, ao cruzar aquela porta, irmão, ao estarmos aqui dentro, que eu não seja um Ananias, que você não seja um Ananias, uma Safira, que nós possamos entregar o melhor para Deus, que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja uma igreja avivada, uma igreja de adoração. Eu me cobro, irmãos, quando eu estou aí no banco, quando eu estou escutando os louvores, entoando louvores ao Senhor, e às vezes eu não acompanho o louvor, porque, irmãos, é maravilhoso estarmos louvando e adorando o nosso Deus. E quantos de nós não tem essa oportunidade, irmãos? Quantos de nós não conseguiram estar onde você está, onde eu estou hoje, que é na casa do Pai, louvando e adorando o nosso Senhor? Precisamos resgatar o primeiro amor, irmãos. Precisamos resgatar aquela chama de quando nós aceitamos Jesus Cristo, de quando o Senhor tocou os nossos corações. Não foi por emoção, irmãos, que nós aceitamos Jesus Cristo. Nós recebemos a palavra. Ele primeiramente nos aceitou, Ele primeiramente nos escolheu para estarmos onde estamos hoje. Mas muitas das vezes, irmãos, deixamos isso de lado. Muitas das vezes escolhemos fazer a vontade da carne. Escolhemos o sossego dos nossos lares. Ah, eu não vou à igreja hoje, deixo para ir amanhã. Deixo para ir no próximo culto. Irmãos, eu sou um pouco apegado à matemática. E eu fiz uma conta simples e até meio arredondada, só para ter uma ideia. O ano 365 dias, cada hora 24 horas, dá mais ou menos 8.760 horas. Eu tirei o tempo que nós passamos dentro da casa do Senhor, vindo nos dias de culto, quinta e domingo, que é os dias que nós temos aqui na nossa igreja, e ficando aqui mais ou menos 2 horas, quando é o pregador cristiano, às vezes vai para 3, né? Mas, em nome de Jesus Cristo, né? Mas, em média, 2 horas nós passamos. Isso dá em torno, irmãos, de 210 horas por ano. De 8.760, 210 horas. Isso dá menos de 2%, irmão. Menos de 2% nós passamos na casa de Deus. E, às vezes, esses 2%, irmãos, ainda não entregamos os nossos 100%. Às vezes esses 2% dentro da casa de Deus durante o ano, a gente não entrega o menor da nossa adoração, da nossa atenção, irmãos. Ah, eu não louvo a Deus porque eu sou desafinado, vai atrapalhar o irmão que está do lado, vai atrapalhar o louvor. Eu louvo comigo, glória a Deus. Mas aí chega na hora da palavra, eu não entrego o melhor para ter atenção à palavra do Senhor, porque o meu pensamento está no mundo. Então você já não entregou, eu já não entreguei o 100% que Deus espera. Porque diz a palavra de Deus, irmãos, que Ele não descansa, Ele não fecha os olhos, Ele está sempre voltado para nós. Mas se eu tenho tido esse mesmo compromisso com Ele, porque o compromisso de Deus com nós, irmão, Ele não cessa. Compromisso de Deus, o compromisso que Jesus Cristo teve conosco quando entregou a sua vida lá naquela cruz. Ele entregou até a última gota de sangue dele por nós, irmãos. E às vezes falta esse avivamento na igreja, falta essa entrega do povo de Deus. E essa entrega parte primeiramente da liderança, mas se estende por todo o corpo da igreja, porque participamos do mesmo corpo, do mesmo sangue. Somos filhos do mesmo Pai, herdeiros da mesma herança, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Mas às vezes eu me pego entregando mais do meu tempo ao mundo do que ao meu tempo ao Deus, que eu sirvo, ao Deus vivo. A minha adoração às vezes está mais voltada para as necessidades da carne, do que primeiramente para o Senhor. Em tudo eu devo entregar primeiramente para Deus, irmãos.
Em tudo eu tenho que buscar primeiramente agradar ao nosso Senhor. Mas eu tenho feito isso, o irmão tem feito isso. Deus conhece e sonda cada um de nós, irmãos. Como diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 4, já na parte final do versículo: como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmãos, quando algo acontece em nossas vidas, que às vezes atrapalha de eu estar na presença de Deus, muitas das vezes parte do nosso ser, carne, encontrar uma justificativa, uma desculpa, encontrar um motivo para que eu não esteja agradando ao Senhor. Mas eu digo aqui aos irmãos, e parte de mim isso, que eu não estou mentindo ao pastor, eu não estou mentindo ao obreiro, a presbíteros ou à igreja, e nem a mim mesmo, porque às vezes a gente tenta se convencer da própria mentira, da própria desculpa, mas eu estou mentindo a quem, irmãos? A Deus. E a gente tem capacidade de enganar a Deus, irmãos? Não tem, é impossível a gente fazer isso, irmãos. Nós precisamos cada vez mais nos voltar para aquilo o qual Jesus Cristo se entregou na cruz, que é a nossa salvação, irmãos. Ele comprou os nossos pecados, tirou o peso dos nossos ombros. Ele se sacrificou por nós, e o sacrifício que Ele pede para que nós façamos na presença dEle é nada perto do que Ele passou, irmãos. É nada perto daquilo que Jesus Cristo entregou naquela cruz. Porque eu não me vejo hoje passando por aquilo, irmãos, recebendo chibatadas, cortes, ou mesmo a humilhação que ele recebeu, pois o próprio povo dele o relegou. Ele foi trocado, ele foi entregue à morte. Não foi de graça, irmãos, a palavra tinha que ser cumprida. Mas pensando nisso, irmãos, nós valorizamos isso. Porque quando estamos na presença dEle, nós entregamos o melhor para Ele, assim como Ele entregou para nós. Precisamos refletir mais nessas situações, irmãos. Entender que o pouco tempo que nós passamos na presença de Deus, por menor que seja, ele tem que ser muito valoroso. Tem que ser valorizado a cada segundo na presença de Deus. Seja na casa dEle, no templo físico, seja onde nós estivermos, irmãos. Porque Ele não descansa, Ele não retira a sua mão, Ele nos guarda. Estando nós aqui, estando nós no trabalho. Para isso, irmãos, abra comigo em Salmos. Salmos 121. Glória a Deus. Salmo 121 diz assim a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Se nós temos dificuldade de entregar 2% do nosso ano, 2% da nossa vida em adoração, em entrega ao Senhor, aqui o salmista deixa bem claro que ele não descansa, que ele não dorme, que ele nos guarda a todos os momentos, irmãos. Isso não quer dizer que não vamos passar por dificuldades, por lutas, por provações, porque isso também faz parte do processo, faz parte do caminho. Isso faz parte de nós mostrarmos a nossa entrega para Ele. Não importa a luta, não importa a dificuldade. O importante é que nós estamos sim sendo guardados por um Deus que é fiel. Por um Deus que nós sabemos que não importa a dificuldade que nós temos, Ele é poderoso para nos guardar.
por um Deus que acampa os seus anjos ao nosso redor, e que o inimigo não tem autoridade sobre a mim e sobre a sua vida, irmãos. Mas, irmãos, a palavra também traz como exortação que se nós não entregarmos a Ele aquilo que é devido, nós também estamos sujeitos, irmãos, à justiça dEle. Porque foi assim que aconteceu com aquele casal, irmãos. Porque, como diz a palavra do Senhor, eles tinham o direito de não entregar, porque era deles o campo. Então, Deus não pediu que ele o fizesse, mas eles queriam fazer. E quando eles fizeram e entregaram, já não era mais dele, era do Senhor. Ou eles entregavam tudo, ou não entregariam nada. Mas ao fazeres, e fazeres pela metade, ali eles estavam dando ouvidos a quem? Ao mundo, a necessidade da carne. E o mesmo acontece com nossas vidas, irmãos. Quando aceitamos Jesus, quando aceitamos e passamos pela água do batismo, quando aceitamos o nosso Senhor sendo o Salvador de nossas vidas, o livre-arbítrio que existe no mundo, irmãos, nós já deixamos de lado. Porque eu não posso tomar uma decisão por mim, eu tenho que primeiramente consultar a Deus. Eu não posso mais aceitar que eu comando a minha vida, se eu entreguei a minha vida para o Senhor. Se eu morri e nasci nova criatura para Jesus Cristo. E quando eu fiz isso, irmãos, eu falei, o meu campo pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Mas quando eu entrego metade dela, quando eu entrego parte dela, e o resto eu deixo guardado para gastar no mundo, eu estou dizendo para Deus que a minha confiança não está nele. Eu estou dizendo para o Senhor que eu não estou confiando totalmente nele. E é nesse momento que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque muitas situações acontecem nas nossas vidas, porque a nossa entrega não foi total para ele. Muitas das vezes nós clamamos, nós temos necessidades na nossa vida espiritual e física. Muitas respostas ainda não foram dadas, porque eu estou deixando metade do campo lá fora. Glória ao nome santo do Senhor. Eu preciso entregar tudo para Deus, irmão. Porque como diz o apóstolo Paulo, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E é assim que tem que ser, irmãos. Enquanto eu não tiver essa consciência de que o que nós fizemos aqui na terra, quando aceitamos Jesus, o que nós fizemos aqui neste mundo, quando nós declaramos que as nossas vidas pertencem a Ele, isso tem que ser por completo. As minhas escolhas, primeiramente, têm que ser voltadas para Deus. Eu não posso tomar uma decisão sem consultar a Deus. E normalmente quando isso acontece, irmãos, dá errado. Normalmente quando isso acontece, quando eu tomo uma decisão sem consultar a Deus, sem consultar um homem do Senhor, porque muitas das vezes a gente tem dificuldade até de orar, até de pedir para Deus falar claramente conosco, e às vezes Ele fala, e a gente rejeita o que Ele está falando, e a gente vem buscar o que? Confirmação na igreja, através da palavra, a gente vem buscar através daquilo que Ele deixou, que é a palavra viva dEle, e o Senhor vem falando conosco, mas a gente ainda continua achando que não é comigo, que não é com você. E a gente faz o quê? A gente chega no nosso pastor, naquele que tem a missão de conduzir as ovelhas, o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E aí o homem de Deus vem e coloca nas nossas vidas uma direção essa que não é passada por ele, direção essa que não está ali num caderninho anotado, mas que vem na direção do Espírito Santo. E novamente, nós não entregamos tudo aquilo que é necessário. Novamente, a gente deixa pelo caminho a orientação que nós recebemos. Irmãos, se Deus dá uma direção para que a gente siga, irmãos, o mínimo que a gente tem que fazer é fechar os olhos e andar. É o mínimo, irmãos. Porque Ele está pedindo o mínimo, Ele não vai pedir para você fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas mesmo assim ainda é dificultoso. Mesmo assim eu encontro ainda desculpas para não fazer e não seguir a orientação que a palavra de Deus me deu. E eu faço o que? Eu quero cortar caminho. Eu quero pegar atalhos. Eu quero fugir daquilo que a palavra de Deus trouxe. Aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Eu prefiro continuar no mundo onde a idolatria impera.
Eu prefiro continuar no mundo, porque lá pelo menos eu sigo a minha vontade, eu não tenho que ficar obedecendo voz de homem, irmãos. O Espírito Santo fala, irmão, não é voz de homem, é a voz de Deus. Através do homem, através do servo, ungido e separado por ele. Porque se o próprio Deus falasse com você, você ainda ia questionar. Por que ele não falou através da palavra e veio falar diretamente? Porque é assim que nós somos, irmãos, conflitantes. Assim que nós somos, a gente quer cada vez mais achar desculpa para não fazer aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Se Ele está passando, está pedindo para que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu tenho que passar, irmãos. Se esse é o caminho que Ele está me dando. E passar glorificando, exaltando o nome dEle. Mas o quão é difícil? 2% é difícil. O quão é difícil estar na casa de Deus 2 vezes por semana. O quão é difícil atender o chamado de Deus para fazer uma obra. O quão é difícil estarmos aqui, eu estar aqui no altar do Senhor, é difícil, irmão. Não é fácil. É com luta. É com oração. Não é simplesmente o pastor me ligar e falar, leva uma palavra. Não funciona assim. Se fosse assim, eu não estaria aqui. Deus já teria feito o que fez com Ananias e com Safira. A entrega tem que ser 100%, irmãos. Não estamos aqui para agradar A ou B. Estamos aqui para agradar o nosso Senhor. E isso nem sempre vai ser agradável ao meu ouvido, ao ouvido dos irmãos. Isso nem sempre vai ser aquilo que você esperou escutar hoje dentro da igreja. Isso também é uma luta para nós, irmãos. Porque nós sabemos que ao subir aqui, estamos fazendo a vontade de Deus. E aquilo que o Espírito Santo manda falar, nós temos que falar, irmãos. Independente se vai agradar, se vai desagradar. O importante é a palavra dele chegar às nossas vidas. É a semente ser plantada em nome de Jesus. Porque, irmãos, enquanto estávamos no mundo, irmãos, tínhamos a opção de escolher aceitar Jesus ou não. Podíamos fazer o que queríamos na nossa vida. Mas em João, irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar comigo a leitura, João capítulo 8. De alguma forma, irmão, a palavra de Deus chegou até mim, chegou até você. Glória a Deus, aquele que nasceu já em berço evangélico, já teve os seus caminhos já guiados pelos seus pais, estão na igreja até hoje, glória a Deus. Mas muitos de nós chegamos através do intermédio do conhecimento de Jesus Cristo, que foi trazido até nós de alguma forma. E a partir do momento que você conhece a Jesus Cristo, irmãos, em João 8,32, diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando conhecemos e quando buscamos a Jesus, é porque estamos precisando de alguma coisa, irmãos. É difícil nós encontrarmos alguém que entrou na casa de Deus, simplesmente porque estava com o coração cheio de alegria para glorificar. Deus compara, e a palavra de Deus mostra isso, que Ele veio por aqueles que estavam doentes e não pelos que estavam sãos. Então ninguém vai no médico simplesmente porque quer passar por uma consulta. Normalmente vai ou porque tem alguma coisa, ou porque está preocupado que tem alguma coisa. Ninguém vai lá simplesmente para cumprimentar o doutor e sair de lá sem nada. Assim é também na casa de Deus, irmãos. Nós entramos na casa de Deus com alguma necessidade. E a principal delas, irmãos, é conhecer a verdade, é ser liberto de alguma coisa. Mas quando isso acontece, quando você aceita a verdade de Jesus Cristo, quando você aceita que você está liberto, e quando ele fala liberto, irmãos, não é liberto da sua doença, do seu problema, do meu problema, é liberto da mentira que o mundo nos prega, é liberto daquilo que nós achávamos que era uma vida, mas que vida verdadeira está presente na vida de Jesus Cristo, é estarmos na presença do Senhor, isso é vida, e vida em abundância, irmãos, mas normalmente temos essa dificuldade, porque ao aceitarmos essa verdade, e ao entendermos a verdade de Jesus Cristo, aí eu já não posso fazer que nem eu fazia no mundo. Eu não posso entregar no mundo, porque no mundo, irmãos, é até difícil a gente entregar menos do que é necessário. Quem trabalha sabe a cobrança que é no trabalho.
Se você tem uma meta a cumprir, você tem que cumprir aquela meta. Se você não cumpre, você não recebe. Nós temos isso, nós trabalhamos, nós temos essa necessidade. E nós questionamos os nossos patrões ou não? Não, a gente vai e faz o serviço. A gente vai e luta até cumprir com aquilo que tem que ser feito. E questionamos quando não conseguimos e recebemos menos do que a gente merece ou acha que merece. E assim não deveria ser diferente com Deus, irmãos. A diferença é que Ele não nos cobra. A diferença é que, se nós entregarmos a Ele retamente, com o coração inclinado para Ele, o nosso salário já está garantido, que é a vida eterna, irmãos. Mas nós primeiro temos que entender isso. Voltar a nossa atenção para Jesus Cristo, irmãos. Voltar a nossa atenção para aquilo que primeiramente tem que ser meta nas nossas vidas, que é a salvação. Que é estarmos nesse mundo como peregrinos, como estrangeiros, porque não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Jesus Cristo. Já não pertencemos mais a este mundo, irmãos, e sim pertencemos a Jesus Cristo. Então a nossa meta tem que ser o quê? Garantir a nossa salvação, lutar contra o pecado, lutar contra a força da carne. E essa luta não é vencida na carne, não é vencida. A carne eu não vou vencer ela com a carne, eu vou vencer com o Espírito, em oração, em entrega, muitas das vezes dentro da casa do Senhor. Não porque estou aqui para engrandecer o nome em placa de igreja, ou para fazer nome de pastor, nome de pregador, não, irmãos. É para cumprir a palavra de Deus. É porque eu sei que se eu ficar na minha casa todos os dias, eu vou me perder. E é assim com as ovelhas do Senhor, irmãos. Porque se você pegar uma analogia, ovelha e nós, as ovelhas saem ao dia para o campo, mas ao final de cada dia ou de cada temporada, ela volta para o seu cercado. E o nosso cercado é a casa de Deus, é onde a gente tem que se sentir seguro, fortalecido. É onde a gente tem cada vez mais que buscarmos fazer a vontade de Deus. Então que nós possamos buscar, irmãos, cada vez mais essa inclinação para o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele poderosamente está inclinado para nós. E aí Ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Aí Ele não vai escolher primeiro o pastor, primeiro o obreiro. Não, irmãos. Somos todos iguais aos olhos dEle. Desde que o nosso coração esteja voltado para Ele. Então que nós possamos, irmão, fazer um esforço extra. Que parta de nós esse esforço. Que é o de agradar a Deus. Que eu não preciso do pastor me cobrar, que eu não preciso que o irmão venha me cobrar, que eu estou em falta com a casa do Senhor, que eu faça essa cobrança em mim, que eu me cobre por não estar fazendo mais daquilo que eu poderia fazer por Deus, que eu me cobre de não estar entregando mais da minha adoração para Deus, que assim como foi o servo do Senhor que diz, eis-me aqui, que eu possa assim me colocar à disposição da obra de Deus, que eu possa me colocar para fazer aquilo que é necessário dentro da casa do Senhor. E quando eu falo dentro da casa de Deus, a casa de Deus ela não é só o templo físico, nós somos morada do Espírito Santo. Então eu estou aqui, mas eu posso estar no meu trabalho fazendo a vontade de Deus, eu posso estar em casa fazendo a vontade de Deus, eu posso estar na escola fazendo a vontade de Deus, eu posso chegar no dia de culto aqui e trazer um testemunho, porque isso é a vontade de Deus. Porque o milagre na minha vida não tem que ficar restrito a mim. Esse milagre tem que ser contado para a igreja. E como é difícil, irmãos. Às vezes eu vejo um irmão ou eu mesmo aqui testemunhando o milagre de Deus. O quão é difícil. E esse milagre, irmãos, não precisa ser um morto ressuscitando. Não precisa ser uma doença sendo curada. Todos os dias nós somos um milagre na mão de Deus. Porque a todo momento o inimigo tenta ceifar a minha vida, tenta ceifar a sua, irmãos. Seja ela física ou espiritual. Porque ele pode não ter autoridade sobre as nossas vidas, e ele não tem. Mas que ele vai arrumar algum modo da gente sair dos caminhos do Senhor, ele vai. Seja nos olhos, seja na língua, seja no ouvido, seja em qualquer situação.
O que não vai faltar é obstáculos criados pelo inimigo, irmãos. Que possamos nos fortalecer cada vez mais, irmãos. Os irmãos possam abrir comigo em Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Aos olhos do Senhor estão em todo lugar, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E é assim a todo momento, irmãos, porque os olhos dele nem piscar não piscam. Está a todo momento aberto, olhando o que nós estamos fazendo, e Ele está me contemplando os que são bons e os que são maus. Então que nós possamos ter, sim, essa vontade, esse desejo no coração de como foi, como eu disse, quando nós aceitamos Jesus, quando nós conhecemos a palavra, essa vontade de estarmos, sim, sempre agradando a Deus, porque isso não é demais, irmão. Isso é o mínimo que nós deveríamos fazer por tudo aquilo que Ele fez por nossas vidas e que Ele faz. Por tudo aquilo que Ele tem nos guardado. E por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, irmãos. E que em nome de Jesus Cristo, Ele tem guardado os teus filhos. Porque a maldade está esparramada no mundo, irmãos. E se nós não estivermos no caminho do Senhor, se nós não estivermos, sim, buscando agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecendo aquilo que Ele traz como ordenança sobre as nossas vidas, o mundo jaz no maligno, irmãos. E para que nós encontremos uma pedra de tropeço na nossa vida não é difícil. Para isso que nós busquemos cada vez mais fazer a vontade de Deus, estarmos sim buscando em jejum, em oração, estar em comunhão com os irmãos, buscando cada vez mais fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Porque é isso que Ele pede, irmãos. Ele não quer ouro, Ele não quer prata. Ele não quer que você tire tudo que você tem da sua vida, porque isso não vai comprar salvação. Isso não garante a você um lugar no céu. O que garante um lugar no céu é estarmos, sim, em obediência à palavra dEle. O que garante o nosso lugar ao lado de Jesus Cristo no céu, lugar esse que está sendo preparado por Ele, lugar esse onde não vai haver mais morte, não vai haver mais dor. Esse lugar só é ganho através de esforço. Esforço iniciado por nós. Esforço que tem que ser nós entregarmos a Deus. Porque marido não vai salvar esposa, esposa não vai salvar marido, filho não vai salvar mãe, mãe não vai salvar filho. O que nós podemos é fazer o que nós fazemos no dia a dia, que é lutar contra os inimigos, através de oração, entregando nossas vidas a Deus. Que possamos sim fazer isso em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que possamos, irmãos, cada vez mais buscar entregar a nossa vida 100% a Jesus Cristo, a nossa adoração, que os nossos lábios estejam, sim, voltados para aquilo que é a obra de Deus, que a nossa atenção esteja voltada para a casa do Senhor, que nós possamos fazer aquilo que Deus deixou determinado para as nossas vidas. E com certeza, irmãos, fazendo isso, não importa a dificuldade que se levante na minha vida, o nosso Deus é poderoso e Ele vai te dar vitória. Ele vai me dar vitória em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, dobra a sua fonte. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu alimento vivo, Pai, que vem diretamente do céu, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor, que não haja, Senhor, dúvidas na nossa cabeça, Pai. Que o nosso entendimento tenha sido, sim, aberto por Ti, Pai. Que a sabedoria que venha do céu, Pai, possa, sim, trazer clareza, Senhor, a Tua palavra que foi aqui ministrada, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor, conforta nossos corações, Pai, com aquilo que é precioso e que vem do céu, Pai. Que sim, Pai, possamos sair daqui despertos, Senhor, voltados para fazer a Tua vontade, Senhor, entregando o melhor de nós para Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, Pai, continua falando, continua nos guardando, Senhor.
Continua exortando a tua igreja, Senhor. Que diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor exorta aqueles a quem o Senhor ama, Pai. Que eu possa, sim, Pai, cada vez mais buscar me fortalecer espiritualmente, Senhor, para fazer e agradar somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Assim com os teus olhos fechados. A palavra essa gloriosa dos nossos corações, o qual nos mostra que o Espírito Santo ele está atento a tudo e a todos. Pois a palavra de Deus mostra que ali um casal que dizia até conhecer a Deus, um casal que se dizia até saber das Escrituras, mas a palavra fala que eles tentaram enganar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ninguém engana, ninguém jamais engana. O homem pode até ser enganado, mas na Ananias e Safira, propriedade de qual eles venderam, eles mentiram, eles ocultaram o valor. E a palavra fala que naquele momento a igreja estava passando por um processo tão delicado. Mas aí Deus não deixou. Deus ele não deixa. O que não é de Deus ele não deixa. O Espírito Santo é que guarda o seu povo. Ananias e Safira tentaram ali se infiltrar, mas o Espírito Santo não deixou. Eles não tiveram cuidado, eles não tiveram temor. Mas que possamos ter cuidado, que possamos ter temor na presença do Senhor, porque Ele conhece os nossos corações. Diz, Ele conhece cada um de nós que aqui estamos. Quando essa palavra venha se despertar, que essa palavra possa abrir os nossos olhos, que essa palavra vindo da parte de Deus possa nos tocar, que possamos declarar: obrigado, Senhor, pela Tua verdade. Comigo, Espírito Santo, continua trabalhando na minha vida com a Tua verdade e tira de mim o que te desagrada e me fortalece na fé, pois eu creio em nome de Jesus que eu sirvo um Deus que é poderoso no céu e na terra, e sobre a minha vida, e sobre a minha casa, e sobre a minha família. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Siga as suas mãos para os céus. Nosso Deus e Pai, leva o seu povo para os seus lares. Leva debaixo das tuas mãos e também debaixo da tua segurança. Nos dás a noite do justo. Nos dás uma noite tranquila. Uma noite, ó Deus, abençoada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e megas consolações estejam com toda a tua igreja e todos aqueles que creem. Digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus.